Queridos e amados irmãos e irmãs, a vós paz e fé da parte de Deus nosso Pai, a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo no amor, na comunhão do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus está junto dos seus e continua a amá-los, continua a amar seus discípulos. Mesmo sabendo da traição de Judas, Jesus será entregue pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. O traidor não soube viver a presença do amor. Preferiu entregar o mestre por um punhado de dinheiro. E aí perguntamos que valor tem a vida para nós. Será que de outro modo também não há traições no mundo subestimando a vida? Ela deve ser amada, respeitada, promovida, desde o seu alvorecer até o seu entardecer. Mas é assim que procede? É assim que acontece? Desculpe. Eis o que nos diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículos de 24 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? E Jesus respondeu-lhe: tu dizes. Enfim, meus irmãos, a quarta-feira, chamada quarta-feira de trevas. Isso é a linguagem do calendário litúrgico bem remoto, bem antigo. A igreja de hoje não conhece essas expressões. Era de trevas porque é o dia em que se comenta este evangelho. Era de trevas porque é o predomínio de Satanás. Está aí executado o plano. Enquanto ontem falávamos da execução do projeto do mundo contra Cristo Jesus, hoje ele toma forma definitiva. 30 moedas é o preço da vida eterna para Judas, naturalmente. Não é esse o preço da vida eterna, mas a vida eterna encarnada em Jesus Cristo. Aquele homem que veio para fazer a humanidade sorrir, ser feliz, viver um novo caminho, era entregue pela bagatela de 30 preço de um escravo, conforme diz o próprio Evangelho, a própria Escritura. Trazendo para os dias de hoje, quanto vale a vida? Quanto vale hoje uma vida? Menos que as 30 moedas de prata. Vale um aparelho celular. Vale um gesto qualquer intempestivo no momento de um assalto. Vale uma má resposta de uma esposa indignada com o sofrimento e a opressão por um marido inconsequente, criminoso, que mata.
Vale uma herança qualquer, bens materiais para um filho ou filha que resolvem também matar? Quanto vale, meus irmãos, a vida? Vale uma flor, vale um gesto de amor, vale a entrega pessoal, vale o carinho, o afeto, o idílio, vale um copo d'água. A vida vale tudo. E a depender de quem seja, nada. Nós estamos aqui nos últimos dias praticamente da Semana Santa, meditando sobre a passagem de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, que veio para nos remir e salvar. Compreendemos e vemos a sua história, não apenas o fato histórico da tradição de Judas, mas toda a história do façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança, para tudo terminar na cruz do Calvário. Até hoje Jesus perambula por ali, ao redor de Jerusalém, no meio da cidade, com as pessoas que o amavam. Até hoje ele vai cumprindo o papel que lhe cabe e passando a eles os últimos gestos de afeto, de carinho. Aquele que ele pegou no queixo, aquele que ele abraçou, aquele que ele passou a mão na cabeça e que não fará mais. Este momento, meus irmãos, da entrega da vida, esse momento da tradição, da transição, quando sabemos que vamos deixar o corpo físico, Jesus o sabe melhor que ninguém e vai despendendo a um gesto, ao outro, uma palavra, um olhar. E tudo era captado pelo coração daquelas pessoas que o amavam. E ele sabe que a hora está chegando. Naqueles momentos de refeição, quando ele, na intimidade com os seus, compartilhava do pão da vida, e ele olha aqueles homens, e ele revela aos corações o seu sentimento de pesar, porque um de vocês vai me trair. E quando Judas se arroga a perguntar, ele diz, você disse. E daquele dia em diante, daquele momento em diante, a paz não existirá mais para aquele Judas, para aquele homem. Como não existirá mais para aquele que é ceifador da vida. Assim sendo, meus irmãos e irmãs, procuremos sintonizar nossa alma com o momento da liturgia da Semana Santa. Vamos nos desapegar da televisão, do coronavírus, destas preocupações mundanas. Agora, é porque vai quebrar a economia, é porque não vai ter emprego, é porque vai morrer de fome. Vamos centralizar na alma nossas preocupações, nossa intenção. Haverá o pão amanhã na nossa mesa ainda, haverá o respirador, haverá a solução. Não é o último ápice de tempo do homem sobre a terra, mas é o momento em que nós estamos nos aproximando da concretização do mistério da redenção. Então, vamos introduzir em nossa vida, pela primeira vez, talvez para alguns, a preocupação real de estarmos andando com Cristo. Os últimos momentos de Jesus, o Filho de Maria, na caminhada da terra. Sejamos solidários com Ele pela oração. Sejamos solidários com Ele pelo jejum. Sejamos solidários com Ele pela esmola. A esmola que é o gesto de abrir mão de nossos apegos, tanto afetivos quanto materiais, e dedicarmos de nós alguma coisa ao irmão que sofre e necessita do nosso arrimo. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes,
visitar os encarcerados e ensinar os que erram. As únicas obras que nos levarão à salvação. Por isto, meus irmãos e irmãs, nesta quarta-feira de trevas, façamos uma reflexão aqui na nossa paróquia, na Capela de Santa Luzia. Faremos a confissão comunitária. O momento de pensarmos o pecado, afastarmos de nós, reconhecendo publicamente que somos pecadores, sim, que traímos o amor de Deus, sim, mas que precisamos da misericórdia e do perdão, para que amanhã possamos, participando da ceia do Senhor, recebermos o pão da vida, que nos fortalecerá para a ressurreição que advém. Que o Senhor nos abençoe a todos neste dia e nos fortaleça com o seu Espírito, a fim de que possamos dar os passos necessários na direção de nossa salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha piedade de nós.